Ninguém falou mal. Eu falei que é muita coisa. Vamos devagar. Vamos devagar, porque senão depois começa a criar lenda do que eu estou falando. Vamos devagar. Muito bem. Eu acho bem menos do que outras coisas. Depois eu falo para a senhora. Só a senhora olhar índice do que cai em concurso. Só olhar. Olha a prova. Muito bem. Bom dia a todos. Vamos retomar o nosso curso. Que macaco velho não pula em galo seco. Ainda mais velho e gordo, que é o meu caso. Não, eu tô magro agora. Vocês viram que eu emagreci essa semana? Tanto que eu sofri com aquele jogo de ontem. Eu comi ontem o que eu não comia nos últimos 5 anos. Eu passei o jogo comendo. De nervoso. Eu jurei que eu nunca mais ia passar nervoso com futebol. Foi 15 minutos. A jura, já desjurei. Porque eu passei um nervoso ontem do cão. Minha única alegria ontem foi ver como a presidente ficou feliz quando o Brasil fez gol de pênalti. Eu me emocionei com a presidente Dilma. Bom, a nossa... Me emocionei muito, eu tô até chorando. Deixa eu limpar minhas lágrimas. Bom, nós vamos agora... Deixa eu pôr o pé aqui, que aí eu tropeço, cai e vocês dão risada. Nós vamos agora prosseguir os regimes de bens. Nós estamos falando a respeito da parte geral, introdutória dos regimes. E eu, no nosso último encontro, trabalhei a mudança... E no encontro de hoje, eu vou falar da parte de outorga conjugal, que é um ponto sensível, extremamente difícil, e eu vou fazer algumas notas sobre a outorga conjugal. Bom, quando eu me caso, eu abro mão de parcelas da minha liberdade individual. Muitas parcelas. Por exemplo... A partir do dia seguinte ao casamento, eu não posso mais transar com outras, porque há o dever de fidelidade. Abrir mão de uma parcela da minha liberdade. Né? O senhor não casou ainda, né? Largou, está sem aliança hoje, para ver se quebra o dever de fidelidade com alguma aluna aqui do cursinho. Esse é safado, eu já conheço. Esse é safado, tirou aliança, esse é safado. Bom, eu abro mão, o senhor, eu nem comparo que o senhor é o rei. Eu abro mão da minha... Casou 7, 8 vezes. Esse rapaz é perigoso, esse aqui. A senhora fica muito perto, daqui a pouco casa com ele também. Então, você abre mão de parcelas da sua liberdade, dizia eu. Não pode trair, não pode transar com outras. E você, patrimonialmente, também vai ter restrições. Um dos exemplos clássicos é que eu não posso doar bens à minha amante. Estou falando das restrições gerais patrimoniais. Por quê? Por que existem restrições? Por uma questão simples. Quando eu tenho como primeiro princípio, está no caderno de vocês, primeiro princípio orientador do casamento, a comunhão plena de vidas, eu disse assim, eu abro mão do meu egoísmo pelo interesse da família. Então esse interesse da família, ele não é só no não trair, ele não é só no não doar bens à amante. O que nós vamos trabalhar hoje, e por isso que é muito legal essa aula, para mostrar como o código não tem clareza quando ele faz algumas coisas, é que aqui nós vamos trabalhar abrir mão de parcela da minha liberdade individual em prol da família. É isso que nós vamos falar. Então anotem aí, outorga conjugal. Para a validade de certos negócios jurídicos, o código exige a concordância do outro cônjuge. Sob pena de anulabilidade. Anulabilidade. A regra é protetiva da família. Ou seja, restringe-se a liberdade de um dos cônjuges, pensando-se no interesse da família. Muito bem. Esse tema é tão, ele é tão longo,
Eu poderia trabalhar, sem brincadeira, no meu curso de doutorado, eu trabalho 4 horas, só esse tema, porque esse tema é lindo. Mas eu vou dar os principais enfoques dele. Os principais enfoques é o seguinte: a primeira coisa é que o código diz em quais negócios jurídicos é necessária a concordância do cônjuge. Eu vou passar para o caderno os 2 mais relevantes e os 2 em que geralmente os senhores têm dúvidas. Quais são os negócios jurídicos? Artigo 1647. É necessária a outorga conjugal. Põe entre parênteses, que outorga também às vezes é chamado de vênia conjugal. É a mesma coisa. Outorga conjugal, vênia conjugal, nos seguintes negócios. Primeiro, alienação. Não esqueço que alienar vem do latim alienus, que é tornar alheio, que é ceder para outrem. Portanto, alienar, põe entre parênteses, transferir propriedade. E criar ônus real sobre bens imóveis. Sobre bens, sublinha aí, imóveis. Criar ônus real, põe entre parênteses, hipoteca, servidão, e aqui eu preciso fazer uma nota com os senhores, uma nota importantíssima, porque os alunos realmente não entendem a diferença de outorga conjugal e de venda pelo casal. Olha aqui um detalhe. Se o marido e a mulher são casados por comunhão universal de bens, a regra é o que é meu é dela, o que é dela é meu. É o regime em que não há o meu individual, é o nosso. Se o marido for vender o bem, evidentemente que a mulher é comunheira. E se ela é comunheira, o raciocínio que vocês fazem é do condômino. Quer ver um exemplo simples? O pai morre, deixa o imóvel para 2 filhos. Se um for vender, evidentemente que ele não pode vender o imóvel inteiro, porque ele não é dono do imóvel inteiro. Precisa do outro irmão assinar, porque os 2 são vendedores. Quando esse marido aqui vai vender, ele não está vendendo o que é dele, está vendendo o que é nosso, estão percebendo? Ela precisa assinar como vendedora. Isso não é outorga conjugal, isso é alienação pelos 2. Isso é alienação pelos 2. Agora parem aqui. Se o regime for de comunhão parcial de bens, eu acho que eu recebo um e-mail por semana com essa pergunta. É sério isso aqui. Os alunos realmente não entendem isso daqui. Se eu for casado por comunhão parcial de bens, o que está no número 1 é o que eu chamo de bem particular do marido. O que está no número 2 é o que são os bens que o casal comprou já casados. O que está no número 3 são os bens particulares da mulher. Então vamos pegar aqui. O marido, antes de casar, compra uma casa. Casou por comunhão parcial. A casa entra na comunhão ou está fora da comunhão? Fora. É só dele. É o que eu chamo de bem particular. Exatamente isso. Pergunto a vocês. Se uma... Peraí um pouquinho só. Vou dar mais um exemplo aqui. Já casado, o marido comprou um apartamento. Se já casado, é bem comum. Ela tem a ameação. Se o marido for vender esse apartamento, não dá para ele vender o que é deles sem ela assinar. Mas não é que ela concorda, ela é vendedora ao lado dele. Ambos são vendedores. Estamos de acordo nessa hipótese? Agora, se o marido for vender essa casa que é só dele, ele vende e ela dá a outorga. Normalmente a gente chama a mulher na escritura como anuente. Anuente, outorgante, é a mesma ideia. Mas, Simão, essa que é a pergunta, eu recebo isso uma vez por semana. Simão, o bem particular não é só dele? É só dele. Por que na hora de vender ela assina? Ué, porque a ideia do código é que se ela não puder frear essa venda, ele pode fazer um mau negócio que é ruim para a família. Mas não é que é ruim para ela, porque ela não é dona, ela não é meira. É ruim para a família. É uma forma
de freios e contrapesos. É uma forma genial de dizer, você pode decidir, só que ela tem o poder de veto, que é antiquíssima. Quem assistiu aquela série Roma, da HBO, que foi uma das coisas mais maravilhosas que já se passou, quando os romanos davam o poder para os patrícios, o tribuno da plebe tinha um poder, que era de vetar. Porque o poder de veto é tão importante quanto o poder de decisão. Porque se o outro decide e você veta, a decisão não produz efeitos. O marido fala, vou vender. A mulher fala, não assino. Não adianta ele querer vender. A ideia da vênia conjugal, da outorga conjugal, é um freio para um ato impensado do outro. Mas não errem. Se eles forem casados por comunhão universal, ela não é anuente, ela é vendedora ao lado do marido, ela é dona da metade do imóvel. Observação. Em se tratando de venda de bem comum, o cônjuge não é anuente. Não é anuente, mas sim co-vendedor. Ou co-doador. Põe entre parênteses. A comunhão produz efeito de condomínio. Fecha em parênteses. Em se tratando de bem particular, a lei exige a outorga como forma de preservar o interesse da família. Interesse da família. Exemplo. Marido casado por comunhão parcial resolve vender a casa recebida por herança. Vocês vão ver comigo e não fiquem ansiosos que se eu for casado por separação total de bens, não vai precisar de outorga para nada. Eu vou mostrar isso, mas é daqui a pouco. Tá? Eu vou mostrar que a separação total de bens não tem outorga para nada e vou explicar por quê. Foi um erro do código na concepção. Esse é o primeiro caso, tá? Alienação ou criação de ônus real. O segundo caso, em que é necessária a outorga para prestar fiança ou aval. Fazer fiança para prestar fiança ou aval. Muito bem, atenção aqui. Não há dúvida que se o marido afiançar um contrato sem a concordância da mulher, essa fiança é anulável, como determina o Código Civil. Alguns comercialistas, não civilistas, trazem uma dúvida para o aval. Porque o aval é uma garantia prestada numa cambiária, com os princípios do direito cambiário. Então dizem os comercialistas, o aval prestado, eu vou voltar só para vocês não errarem o raciocínio, a fiança prestada sem outorga é anulável. O marido afiança, a mulher vai lá e anula porque não concordou. O aval prestado sem a outorga conjugal, uxória quando prestada pela mulher e marital pelo marido, depois eu falo também do nome, que eu devia ter falado disso antes, mas eu falo depois. Alguns comercialistas, e houve a aprovação de um enunciado do CJF, que até eu vejo o número para vocês, dizem que o aval prestado sem a anuência, é o enunciado 114. Ele não pode ser anulado pela ausência de concordância. Ele só é ineficaz com relação aos bens do outro cônjuge. Então, eu vou dar um exemplo. O que quer dizer o CJF? Eu assino uma cambiária como avalista. Minha mulher não anuiu. O que acontece quando o credor vier executar? Ele executa os bens do marido, que avalizou, mas não os da mulher, que não anuiu.
Bom, mas vocês me desculpem. Se a mulher anuir ou não anuir, os bens dela não podem ser executados nunca, porque ela está dando anuência para que ele garanta a dívida de terceiro. Ela não está assumindo a qualidade de codevedora. Está dizendo assim, autorizo o meu marido a prestar a fiança, autorizo o meu marido a prestar o aval. Essa orientação do CJF, ela é típica de quem não entende nada de lei de família. Por quê? A ideia não é protetiva da família, que foi a primeira coisa que vocês anotaram aqui? Um aval prestado pelo marido pode ser tão danoso quanto uma fiança. Portanto, a ideia é, se a mulher não concordou, a garantia não atinge nada. Nem bens do marido, nem bens da mulher. Senão não precisava da outorga conjugal. Portanto, o enunciado 114 não é majoritário como reflexão do pensamento protetivo da família. Para o concurso, vocês vão dizer, fiança prestada sem anuência e aval prestado sem anuência, ambos são anuláveis pelo outro cônjuge que não anuiu no interesse da família. Tanto é verdade que os bancos, sabe o que tem feito? Desde que o código entrou em vigor, eu tenho um tio que é empresário e um dia a minha tia, a mulher dele, me consultou. Eu recebi aqui uma procuração para assinar, olha o que o banco tem feito, autorizando o seu tio a dar o aval. Você entende por quê? Porque daí se a mulher dá uma procuração, o marido avaliza e põe PP autorizando a mulher. Ou seja, ele está assinando duas vezes, uma como avalista e outra como anuente, representando o cônjuge. É isso que tem sido feito. Aval sem assinatura e fiança sem assinatura, o outro cônjuge anula no interesse da família. Não sobrevive. Anotem aí. Quanto à fiança, dúvida não há. Quanto à sua ineficácia total. Total. Súmula 332 do STJ. Súmula 332 do STJ. Já com relação ao aval, o enunciado 114 do CJF entende que o aval é válido, sublinho adjetivo, é válido, porém inoponível ao cônjuge que com ele não concordou. É válido, porém inoponível ao cônjuge que com ele não concordou. Não é esta a orientação majoritária. Pois, se a regra é protetiva da família, o aval é também anulável pelo cônjuge que não anuiu. Pelo cônjuge que não anuiu. RESP 1412 146. 1412 146. Aqui está citando esse RESP, mas talvez põe mais um aí. Põe mais um julgado. Agravo regimental no RESP. Agravo regimental no RESP 1082 052 Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Portanto, ganhamos dos comercialistas, que tem muito a aprender com a gente. Fechado isso? As duas hipóteses estão aí. Bom, vamos mais uma questão agora. Simão, em todo e qualquer regime de bem, tem outras duas, mas essas são as mais relevantes. Em todo e qualquer regime de bem é necessário
necessária a outorga conjugal? O Código Antigo dizia sim, em todos. O Código Atual diz não. Um regime eu não exijo outorga. Que regime é esse? De separação total, de separação absoluta de bens. Agora, vejam, separação total, separação absoluta de bens. Depois eu vou fazer uma nota sobre isso. Anotem aí. No regime de separação total ou absoluta de bens, não é necessária a outorga do cônjuge. Agora vejam vocês. Separação total, separação absoluta, como diz o caput de 1647, gera uma dúvida. Porque eu tenho dois tipos de separação no sistema. Uma obrigatória, que a lei impõe, e uma convencional, que eu escolho. Qual delas será esta absoluta, ou ambas serão absolutas? Também podemos pensar nisso. Eu vou mostrar isso mais para frente, talvez na próxima aula, já com certeza eu vou mostrar isso, que o único regime de separação total, de separação absoluta, é a separação que nasce do pacto, aquela convencional. Que eu vou até o cartório, chama notas, né? Tabela de notas, faço uma escritura pública de pacto antinupcial. Porque a separação obrigatória, dos maiores de 70 anos, dos menores, ela vai ter um quesinho de comunhão parcial. Mas eu vou falar disso com mais calma, mas eu só quero que vocês anotem desde já o seguinte. O único regime de separação absoluta é a separação convencional que nasce do pacto antinupcial. A separação obrigatória não é absoluta. Obrigatória, sublinhe, não é absoluta. Artigo não. Eu vou citar uma súmula que depois eu explico mais para frente. Súmula 377 do STF. Súmula 377 do STF. Não precisam sofrer que depois eu vou falar dessa súmula com mais calma. Eu odeio essa súmula. E todo mundo que gosta de direito civil devia odiar, porque a súmula é um absurdo, mas tudo bem. Tem uma outra situação em que a outorga pode ser não exigida. É o seguinte, a primeira é o seguinte, por lei, todo mundo que casou em separação absoluta pode fazer o que quiser, porque a lei já deu esses poderes. Agora, em um regime, até foi uma pergunta do Twitter que eu não respondi para responder agora. Em um regime, e só um regime, eu posso colocar no pacto antinupcial, por autorização da lei, que na hora de vender os imóveis particulares, o cônjuge não precisa da assinatura do outro. Mas isso é possível num regime, ou seja, o pacto não pode dispensar outorga, vírgula, salvo nesta exceção. Isso não é regra, isso é exceção. A regra é que a outorga interessa a família e não pode ser negociada pelas partes. Qual é o regime único nos aquestos? Que o 1656 admite expressamente que os cônjuges convencionem a alienação dos bens particulares sem concordância do outro. Mas só nesse regime, e só nessa, hein? Não é para prestar fiança também, é para alienação de imóveis. Prestar fiança é norma de ordem pública. Prestar aval, norma de ordem pública. Ninguém pode transigir. Então anotem aí. O pacto antinupcial pode autorizar a alienação de bens particulares sem outorga apenas no regime da participação final nos aquestos. Artigo 1656.
Checa para mim se é 1656, é esse mesmo, né? 1656, 1156. Anotem o seguinte aí, junto com essa observação. É nula a cláusula que libere em outros regimes a outorga conjugal. Pois a proteção da família é matéria de ordem pública. Pois a proteção à família é matéria de ordem pública. Ou seja, gente, a lei libera geral na separação absoluta. O pacto pode liberar específico nos aquestos. Só. Não tem mais terceira via. Tá certo? E quero falar mais uma coisa sobre a gloriosa outorga. A outorga, ela recebe o nome de outorga. Todo mundo usa o termo outorga uxória. Por que todo mundo usa o termo outorga uxória? É o problema de tradição histórica. Uxor, em latim, é esposa. Quando vocês veem os quadros das rainhas, Elizabeth, Uxor Rex Anglorum, mulher do rei da Inglaterra. Uxor, aliás, as mulheres detestam a origem da palavra Uxor, porque esposa vem de banha do porco. Eu explico. Porque quando os romanos, eles tinham um ritual romano, ele carregava a mulher no colo, ao leito nupcial. E se a mulher fosse magrinha, era condenada a infelicidades. Os romanos só gostavam de mulheres gordinhas. Gisele Bündchen em Roma não servia nem para escrava, tão magra. Então eles tinham que carregar a mulher, gordinha. Os romanos tinham em média 1,60 m, era um povo mais baixo que a gente hoje. Carregava a mulher, chegava na porta do quarto, precisava chutar, porque como é que vai fazer? Vai jogar a mulher no chão? Então eles passavam uma banha de porco, porque se a porta não abrisse, era uma danação. Os romanos tinham muita religiosidade no casamento. Então, daquela banha de porco, Uxor virou esposa. Não é muito romântico, mas é a origem etimológica. Quem conta isso é o Fustel de Coulanges, na cidade antiga. Então veja o detalhe. Quem dá a outorga uxória tem que ser a mulher. O marido não pode dar outorga uxória, o marido precisa dar outorga marital. Se os senhores não quiserem errar para o concurso, chamem de outorga conjugal. Mas como no código antigo o marido decidia tudo e a mulher só concordava, todo mundo dizia, a mulher dá outorga uxória, correto, a mulher dá outorga uxória. Hoje, com a igualdade dos cônjuges, qualquer um pode decidir, qualquer um pode ter que outorgar. Portanto, cuidado com o termo, porque a única vez que eu fui, uma não, porque seria errado, eu assisti a um concurso em exame oral, uma das respostas que eu falou assim, não, porque quando o marido não der a outorga uxória, eu quase desmaiei. Porque isso é um erro crasso, o marido dá outorga marital. Vênia, anuência, concordância, outorga, é tudo sinônimo. Só que é marital, uxória ou conjugal para ambos. Anotem aí, o termo outorga uxória é a autorização dada pela esposa. E marital, se for dada pelo marido. Dada pelo marido. O termo conjugal vale para ambos. Vale para ambos. Simão, existe necessidade de outorga em união estável? Imaginemos um casal não casado, que conviva, companheiro e companheira. É necessária a outorga conjugal na união estável? Eu, que vos falo, sempre disse não, porque as normas restritivas de direito não comportam interpretação extensiva ou analógica. Os ibedefânicos doentes, que não é meu caso, apesar de ser diretor nacional e estadual do Ibedefantes, imagine, é uma forma de proteger a família. Só que eu digo, a união estável é uma relação de fato, certo? Ela não precisa de documento. Como é que os terceiros vão poder ter um mínimo de segurança para saber se estão lidando com alguém que é companheiro ou que é solteiro e não tem companheiro ou companheira? O STJ decidiu
um precedente importantíssimo que não é necessária a outorga conjugal na união estável. E exatamente foi uma decisão pragmática. O civilista é um ser pragmático. Eu dizia para o meu aluno sexta-feira, professor, quer fazer um trabalho sobre a causa? Não, vetado. Causa, vetado. 500 anos de experiência histórica, o direito brasileiro nunca precisou da causa. Não vai o senhor agora querer trazer a causa. Deixa a causa lá. Deixa a causa para os franceses, para os italianos. Aqui, causa está fora. Então, anote o seguinte aí. Observação. O civilista é um prático, hein? Precisa resolver compra e venda. Nós não podemos fazer filosofia, sociologia. O nosso é comprar, vender, casar, morrer, doar. É isso que nós temos que fazer. Resolver um negócio do dia a dia, do homem comum, da rua, do estacionamento. Bateu o carro, o civilista resolve. Entendeu? É assim que a gente resolve. Observação. O STJ decidiu que a outorga conjugal não se aplica à união estável. Mesmo que esta esteja formalizada por escritura pública. RESP 1-299-866. RESP 1-299-866. Barra DF. Esse julgado é antigo, viu? É de fevereiro de 2014. 1-299-866 DF, de fevereiro de 2014. A decisão... Perderam o número? A decisão está correta, pois normas restritivas de direito não permitem interpretação extensiva ou analógica. Analógica. Interpretação extensiva ou analógica. Ademais, tal exigência geraria insegurança. Pois a união estável é relação fática que não gera o estado civil de convivente. Que não gera o estado civil de convivente. E o último ponto é o seguinte. Pergunta o Alessio Marcelo. E quando a mulher não anuir, pode haver decisão judicial suprindo essa concordância? Pode, porque o 648 é específico. Se o ato decorrer de egoísmo, abuso de direito, não assino porque eu não quero assinar, o problema não é meu, sabe onde isso ocorre com frequência? O casal já está com o casamento deteriorado, ele já saiu de casa, etc., estão brigando, estão com um processo de divórcio em curso. Ele resolve vender o bem que ele herdou do pai dele. Ela precisa assinar, porque ainda não houve divórcio. Ele diz, assina? Não, estão brigando. Então ele diz, quero vender, é bem particular, ela não assina por puro egoísmo ou abuso de direito. A outorga é, portanto, como é que diz? Suprível quando, pelo juiz quando um dos cônjuges denega em abuso de direito. Artigo 1648, a outorga, 1648, a outorga pode ser suprida por decisão judicial quando o cônjuge não der consentimento com espírito de emulação ou abuso de direito. Ou abuso
de direito. Só uma última questão. O artigo 1649, ele diz que a outorga, o ato prestado sem outorga, quando exigida por lei, ou não suprida pelo juiz, ele é anulável. Anulável, não é nulo. Se é anulável, eu tenho prazos. Se eu tenho prazos, são necessariamente prescricionais ou decadenciais. Já vimos isso na aula passada. Para anular, para desfazer, para desmanchar. Necessariamente decadenciais. Eu falo para vocês, vocês deviam comprar meu livro. Eu ia ficar feliz e vocês iam aprender. Prescrição e decadência. Já falei para vocês. Eu estou louco para acabar a edição, para fazer a segunda edição. Vocês não me ajudam comprando o livro. É um livro lindo. O senhor, por exemplo, quer falar com as meninas sobre o tempo na balada. O senhor pega meu livro, tem várias notas sobre o tempo, com várias passagens bonitas, sabe? Essa é a primeira parte. A segunda parte é o tempo na história e depois o tempo na prescrição da decadência. O professor Agnello Amorim Filho, que é a base científica do nosso código, aliás, do nosso Código Civil e do CDC, ambos beberam na mesma fonte doutrinária. Ele diz que toda vez que eu tiver um pleito para desfazer, para desmanchar, para desconstituir, e esse pleito estiver sujeito a prazos, que é o caso aqui, que eu vou dar o prazo daqui a pouco, esse prazo é necessariamente decadencial, porque desfaz, porque desmancha, porque desconstitui. Portanto, o prazo é decadencial. Então, eu já falei que tem prazo, que é decadencial, e não dei o prazo. O problema do prazo é o seguinte, o prazo é de 2 anos. 2 anos. Só que o termo inicial da decadência não é a data em que houve o negócio que eu deveria ter assinado. Vou dar um exemplo simples. O marido hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, de 2014, afiança um contrato sem a mulher assinar. 2 anos não é a partir de 13 de junho ou 14, que seria amanhã, de 2014. Não é. É 2 anos cujo termo inicial é o fim da sociedade conjugal. O fim do casamento. Estou dizendo, pera aí um pouquinho só, Simão. Então, vamos lá. O cara afiançou hoje, em 2014. Ficou casado até 2024, 10 anos, sim. Tem mais 2 anos, além desses 10 anos de casamento? Sim. Por uma razão óbvia. Se o código exigisse que o cônjuge assinasse durante o casamento, o outro poderia pressioná-lo a não assinar. Exigisse que o cônjuge anulasse durante o casamento, o outro com quem eu estou casado podia dizer, ou você desiste dessa ação, ou eu me separo, eu me divorcio. Eu estaria sob a pressão do marido ou pressão da mulher. Portanto, o prazo não podia se esgotar no curso do casamento. Ele precisa ir além do casamento. Eu não estou dizendo que eu não posso propor ação durante o casamento. O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu não quiser propor, eu não perdi o prazo em até 2 anos após o fim do casamento. Está bem claro, porque essa decadência não é longa, hein? É longuíssima. Eu, no meu livro, falei um pouco sobre ela. A senhora lê para mim o 1649? Com a mesma voz, com a alegria da Fátima Bernardes, narrando a exibição da seleção brasileira ontem. A falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará anulável o ato praticado. Não é nulo, hein? Anulável. Até 2 anos depois de terminar a sociedade conjugal, o outro cônjuge pode pedir a anulação. Então, anote o seguinte aí. Como é o artigo, anotem o primeiro artigo, 1649. Como 1649. Como o negócio sem outorga é anulável, o prazo para anulação é decadencial de 2 anos, e o termo inicial da decadência é o término da sociedade conjugal. Só deixa eu falar uma coisa, o senhor já fala. Porque eu ditei errado aí alguma coisa? Isso porque durante o casamento os cônjuges
estão suscetíveis de pressão por parte do outro. Os cônjuges estão suscetíveis de pressão por parte do outro. Fala. Eu falo, o senhor economiza no meu livro? É uma pena, porque o colega economiza no livro, daí vem trazer dúvidas que meu livro já teria sanado. Ele está perguntando o seguinte aqui: o prazo não deveria começar no conhecimento? É que o senhor levanta a bola, agora eu vou parar a aula, vou ficar falando da decadência até janeiro. Mas é o seguinte, eu escrevi uma tese inteira, são 300 páginas, não é pouca coisa. Eu li francês, italianos, alemães traduzidos, porque o meu alemão ainda não dá para ler os alemães na íntegra. Para dizer o seguinte: se o prazo é decadencial, essa o senhor não pode usar na balada que nenhuma mulher cai na sua. Aquela primeira parte que eu não vou falar hoje. Se o prazo é decadencial, ele começa junto com o negócio ao qual se refere. É assim, a decadência é uma bomba relógio. Você casa, começa o prazo para anular o casamento por erro. Você casa, começa o prazo para anular o casamento por idade. 10, 9, 8, 7, 6, 5. É uma bomba relógio. Ela explode. E quando ela explode, ela mata o próprio direito potestativo. Em certas hipóteses, a lei diz assim: a decadência não começa com um negócio. Começa depois. Aqui é o caso, 2 anos. Em certas hipóteses, a lei diz: a decadência só começa com o conhecimento do fato. Eu dei um exemplo nessa classe. Casamento por procuração revogada, o prazo decadencial para anular, até eu falei, sublinhem que é o único prazo que começa com o conhecimento do casamento. Isto é uma opção do legislador para compor um binômio, segurança jurídica e justiça. É mais justo que começasse com o conhecimento, mas é muito inseguro deixar o conhecimento que pode ocorrer 30 anos depois. Eu não disse isso, vou dizer agora em sua homenagem. E o senhor não me pergunte mais sobre isso. Nunca mais. É o seguinte, os alunos me perguntaram aqui na saída da aula: professor, o erro essencial, quem foi que me perguntou? Foi à noite? O erro essencial não devia começar o prazo de quando o cônjuge descobre. Vamos voltar no erro que é a aula passada, 5 minutos. O marido se casa com uma moça que tinha por vida pregressa a prostituição. No ano que eles fazem 50 anos de casado, 50, bodas de ouro, 2 velhinhos, com os filhos reunidos, ela fala assim: quero fazer uma declaração porque eu não quero morrer com esse peso. João, eu, antes de me casar com você, por 1 ano, fui prostituta. O velhinho, tomando aquele excesso de remédios, tem quase um infarto. Eu quero anular o casamento. Não pode. Porque o erro tem um prazo de 3 anos. Tudo bem? Não pode. Mas ele só descobriu com 50 anos. Azar. Porque a lei tem que compor o binômio segurança e o binômio justiça. Seria extremamente justo anular com 50 anos. Só que de uma insegurança que a lei não suporta. Então, como o senhor não vai comprar minha tese, que o senhor é pão duro, eu vou lhe mandar, depois o senhor manda no meu e-mail, só o trechinho final entre o seguro e o justo. O justo inseguro é tão ruim quanto o inseguro justo. Então a ideia é compor um binômio difícil. Por isso que eu escrevi uma tese. Não dá para esperar ela ter conhecimento. Um exemplo simples. Afiança-se lá um contrato de locação. O casal se divorcia. A fiança está lá, ela não conhece. Com 50 anos depois, executa-se a fiança e fala: quero anular. O direito não suportaria esse tempo todo de abertura para uma insegurança jurídica. Portanto, nem sempre o justo é o seguro. Também para balada não resolve essa, tá? O senhor não vai conseguir. Já está encalhado, vai com essas frases. Depois lê a primeira parte, que eu falo sobre o tempo, o amor e tudo aquilo. Bom, agora que o senhor já atrapalhou minha aula totalmente, eu posso dar por encerrada. Acabou, né? Ele acabou com a minha aula. Eu posso dar por encerrada a questão da outorga conjugal. E vamos, sem mais delongas, entrar na comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Artigo 1658, artigos 1658 a 1666. 1658 a 1666.
Eu estou particularmente feliz essa semana que eu estou organizando um dicionário de direito de família, breve dicionário, vai ter uns 350 verbetes. Eu e o desembargador aposentado Lagrasta. Eu já mandei uns 100 convites, todo mundo aceitou. Convites para fora do Brasil, está um sucesso o meu dicionário. Quer dizer, está um sucesso em ideia, né? Porque eu nem comecei a escrever minha parte. Eu vou escrever sobre o tempo. O tempo e a família. Muito bem. Comunhão parcial de bens tem uma regra que é a primeira e que é a regra que é a nota toda do regime, que é o próprio 1658. O 1658 tem a regra que é aquela que vocês entendem o regime. Casei. O que eu tinha antes não entra. O que eu tiver depois entra, vírgula, com exceções legais, que a própria lei vai dizer. Aqui não entra. Portanto, o 1658 ele dá uma nota que esse artigo não existia no Código Antigo. O Código Antigo era assim. Entra, não entra, entra. Agora tem, tudo que eu não disser, entra. Logo, a exceção vai ser explícita. Portanto, anote o seguinte, comunhão parcial, regra, os bens anteriores ao casamento não se comunicam. Já os posteriores, em regra, se comunicam. Já os posteriores, em regra, se comunicam. Salvo exceção legal. Salvo exceção legal. E a exceção legal está no artigo 1659. Vocês viram? Os alunos, pelo menos, telepresenciais, compraram meu livro. E agora ele quer meu autógrafo. O senhor que está aqui comigo toda semana não traz meu livro. O senhor já comprou? Tá vendo ainda, né? Tá achando os preços, né? No Buscapé, né? Tá bom. No estante virtual, eu já fui pro Sebo, né? Outro dia estava no Sebo, o seu Messias falou para mim, olha, professor Simão, o senhor está no Sebo. Eu falei, puta merda. Bom, artigo 1659, então, são os bens que não se comunicam. Eu vou listá-los para a gente trabalhar um por um. Porque, aliás, a Comunhão Parcial só tem dois artigos relevantes, 1659 e 1660. Então vamos começar. 1659. Se 1659 são os bens que não se comunicam, eles têm um nomezinho, bens particulares. Põe ao lado, bens particulares. 1659. Bens particulares. Hã? O senhor precisa me ajudar a acabar com a edição. Bens particulares. Eu vou me reunir com a Atlas hoje. Bens particulares. Primeiro, e aqui é a grande diferença da comunhão parcial para universal. Na comunhão parcial, morre o pai da minha mulher, meu sogro, ela herda. Eu não sou meeiro da herança dela. O tio da minha mulher doa um terreno para ela. Eu não sou meeiro do que ela receber por doação. Doação e herança são bens particulares. E o código vai dizer, e os subrogados em seu lugar. O que quer dizer subrogados? Substituídos. A minha mulher recebe de herança do pai uma casa, que vale 500 mil reais. Mesmo casada comigo, se ela vender aquela casa e comprar outra casa por 500 mil, mesmo casada, o bem substitui o particular, logo também é particular. Vocês podem me perguntar, mas Simão, e se ela vender um imóvel que era dela, de herança, de 100 e comprar outro de 500? A subrogação aí a gente chama de parcial. Por quê? Porque há um limite da subrogação. O que há de excesso se comunica. Está clara essa frase? 100 mil se subroga em 100. E os outros 400? Comunica. Porque o que houver a maior é entendido como já fruto do esforço, não do esforço, da comunhão de vidas. Portanto, entra meio a meio. Então, primeiro, não se comunica. Não se comunicam. Os bens recebidos por herança ou doação. Põe entre parênteses, a título gratuito. Bem como, a título gratuito, bem como
os subrogados em seu lugar. Bem como os subrogados em seu lugar. Ao lado de subrogados, ponham substituição. Bem como os subrogados em seu lugar. Substituição. Exemplo. Marido recebe casa de herança, vende o imóvel e compra outro de igual valor. E compra outro de igual valor. Observação. A mesma regra da subrogação se aplica aos bens anteriores ao casamento. Anteriores ao casamento. Eu tive um cliente, eu sempre conto essa história que eu acho incrível. Um dia ele me procurou. Meu filho vai se casar. Eu falei, ah, que bom, meus parabéns. Não, você não está entendendo. Ele conheceu a noiva pela internet. Ele na zona sul da cidade e na zona norte. Eu falei, bom, e até aí é um grande problema? É, porque ela é uma golpista. Eu falei, bom, fazer o quê? Casou com a golpista. Daí ele me liga 2 meses depois do casamento. Sabe aquele apartamento que eu doei para o meu filho com o meu parcial de bens? Sim. A golpista sugeriu ao meu filho que vendesse o apartamento e comprasse uma casa. Sair da zona sul de São Paulo para a zona norte. Que na zona norte pode comprar uma casa bem maior que o valor do apartamento. Então o que ele fez? O filho ia vender e comprar outra casa. Como ele ia vender por 100 e comprar por 100, é subrogação claríssima. O bem era dele e a casa vai ser dele. Só que por óbvio que isso precisa constar da escritura pública de venda e compra para que não haja dúvida que houve a subrogação. E para que a subrogação produza efeitos, o cônjuge, que não é o proprietário, precisa assinar. Porque senão seria simples. Eu declaro, comprei subrogação e afasto minha mulher. Ela entra na escritura dizendo que concorda com a subrogação. É uma coisa muito simples. Você declara a subrogação, o cônjuge concorda e o registro registra. Bem subrogado. E daí ela disse pro marido, portanto pro filho do meu cliente, eu não vou assinar a subrogação. Daí meu cliente já me liga, você viu? Tá na cara que ela quer dar um golpe nele, por que ela não assina a subrogação? Quem estava vendendo o bem na zona norte da cidade era o tio dela, o tio Donato, parecia o Pavarotti, um gordão de barba. Agora, o que vai acontecer? Ela vai dar um golpe no meu filho. Eu falei, calma, calma, o que eu fiz? Olha o que eu fiz. No período da manhã, ele vendeu o apartamento na zona sul de São Paulo. Pegou um cheque administrativo, estou acompanhando? O nome no cheque administrativo não era do meu cliente, era o nome de quem ia vender o imóvel à tarde. A subrogação eu provei como? De manhã eu vendo por 100 mil e com o mesmo cheque que eu recebi, eu pago outro imóvel. Estou acompanhando? Com o mesmo cheque que eu recebi. As duas escrituras no mesmo dia. A subrogação aí ficou provada pela questão documental. Então, eu fiz bonitinho. De manhã vendi, peguei o cheque e entreguei para o cara da tarde. Na escritura constou a menção que o cheque era da venda, para mim estava suficiente. Por que suficiente? Apesar de eu não ter assinado, se houvesse uma briga, eu entraria com uma ação declaratória de subrogação. O que acontece então? O casal briga. O casal briga e 2 anos depois, então, 3 anos, me liga meu cliente, doutor Simão, agora é a hora de provar aquela subrogação, porque meu filho brigou com a mulher, e eu não quero que ela fique com metade da casa, porque afinal a casa veio do apartamento que eu dei para ele. Não, tudo bem. Vou entrar com uma ação declaratória de subrogação. O senhor me traz a procuração, mandei por e-mail a procuração e tal. O cliente me liga 1 semana depois. Doutor Simão, a questão está resolvida. Eu falei, puxa, que bom. Ela concordou em não ficar com a metade da casa? Não. Não concordou. Mas quando eu disse para o meu filho que nós íamos entrar com uma ação declaratória de subrogação, que ele ia ficar com a casa inteira, ele diz assim, papai, eu quero que ela fique com a metade. Então não adianta um bom advogado, tem que ter um bom cliente. Porque um bom advogado não ajuda o cliente contra si próprio.
O bom advogado não protege o cliente. Eu fiz toda uma operação de guerra, vendi um imóvel de manhã, comprei outro à tarde, mesmo cheque, mesma escritura, tudo lindo, e o cara quis dar metade da casa, deu. Otário. O senhor anotou aí? Muito bem. Muito bem. Ou apaixonado, né? Ou apaixonado. Fechado isso, primeira hipótese, os bens havidos por herança ou doação, bem como subrogados em seu lugar. Segunda hipótese, as dívidas anteriores ao casamento. As dívidas anteriores ao casamento. As dívidas anteriores ao casamento seguem uma lógica clara do regime. Se o que veio antes de bom, que são os bens, não se comunicam, o que veio antes de ruim também não se comunicam. Só faltava isso, eu não tenho bônus e tenho ônus. Então anotem aí, decorre da coerência do regime em não criar comunhão quanto aos bens que antecedem ao casamento. Quanto aos bens que antecedem ao casamento. O terceiro tipo de dívida que não se comunica, eu explicava rapidamente, acabava a aula, ninguém tinha entendido porcaria nenhuma. O código diz, não anotem ainda, as dívidas provenientes de atos ilícitos não se comunicam, vírgula, salvo se reverterem em proveito do casal. Então vamos imaginar 3 tipos de situações. Primeira, o marido vai assistindo ao jogo da seleção, animado com a exibição de ontem. Eu gostei mais da questão da Dilma do que do jogo em si. E bebe todas e dá um soco num argentino, desculpem politicamente incorreto, mas dar soco em argentino é uma coisa usual no Brasil. Dá soco no argentino que está no bar. Ele causou um dano e não teve nenhuma vantagem. Vai ter que pagar o nariz do argentino. Ele responde sozinho, a mulher não paga nada. Segundo caso, o marido é diretor de uma grande empresa. Começa a meter a mão no caixa. Vai aumentando o patrimônio. Só que ao invés de ele pôr na conta dele, ele vai dando de presente para uma amante. Então não há enriquecimento dele direto. O enriquecimento é de terceiros. A mulher também não vai pagar conta se ele for descoberto, porque ela não teve nenhuma vantagem com o ilícito alheio. Terceira e última hipótese, que foi o caso que eu fiz um estudo. O marido vai pegando o dinheiro. Vou dar um exemplo aqui, até melhor do que esse meu. Há pouco tempo atrás se descobriu aquela máfia dos fiscais da prefeitura, que deu aquele escândalo, gente presa, vocês acompanharam, então estou falando de fatos notórios. Um dos fiscais se valeu da delação premiada. Não sei se vocês acompanharam isso. Ou seja, ele colaborou com as investigações e teve alguns benefícios criminais. Mas uma das coisas que aconteceu com esse cara foi o seguinte. Ele tinha uma série de bens que a mulher dele herdou, vão acompanhando. E uma série de bens que ele comprou com dinheiro da propina. É um ilícito, claríssimo. A mulher teve vantagem? Sim, porque casando por comunhão parcial de bens, o que acontece? Ele vai lá dar o desfalque na prefeitura, compra uma casa, ela tem a metade. A mulher responde, mas atenção ao que eu vou dizer agora, no limite do proveito que ela teve. Ela não responde nem pelo ilícito, a não ser à luz do direito criminal, que eu não vou me meter aqui, porque aí o problema é o direito criminal, mas por direito civil, quanto ela ganhou? Meia casa com fruto da corrupção. Ela perde meia casa que ela recebeu. Ela perde no limite das vantagens que ela oferiu. É a velha dicotomia, velhíssima, que é essencial para compreender as obrigações, Schuld e Haftung. Porque o artigo retoma o 932, inciso 5º, da responsabilidade civil. A mulher não deve, porque não tem Schuld, mas responde por dívida alheia, porque teve a vantagem, porque teve o proveito, porque tem Haftung em razão do proveito. É a hipótese de ausência de dívida, mas existência de responsabilidade. É a velha dicotomia Schuld e Haftung. Anotem aí. O cônjuge não responde
por obrigações provenientes de ato ilícito praticado pelo outro, salvo se reverter em proveito do casal. Vamos por 3 exemplos. Primeiro, marido causa um dano sem qualquer proveito. A esposa por nada responde. Qualquer proveito. A esposa por nada responde. Segundo exemplo. Marido causa um dano em proveito exclusivo dele. Exclusivo dele. A esposa por nada responde. Terceiro exemplo. Marido desfalca a empresa onde trabalha e compra um imóvel com o dinheiro. E compra um imóvel com o dinheiro. Como houve proveito do casal, ela responde com ameação. Do casal, ela responde com ameação. Ponham aí claramente, isso é muito técnico e importante. A regra é desdobramento do artigo 932, inciso 5º. E a responsabilidade independe da ciência do cônjuge quanto ao ilícito. Vocês podem dizer assim, mas Simão, a mulher não sabia que o marido estava roubando a empresa. Ele só fala para ela, olha que maravilha como nós estamos prosperando. Aqui não há necessidade de conhecimento para fins de responsabilidade. Não há. É a hipótese de dívida, de responsabilidade sem dívida. Anotem a última parte. É a hipótese de responsabilidade sem dívida própria. Responsabilidade sem dívida própria. Filma a lousa para eles copiarem. Haftung sem Schuld. Os substantivos em alemão sempre tem a primeira letra grafada com letra maiúscula. Portanto, Schuld é sempre com S maiúsculo e Haftung é sempre com H maiúsculo. Os dois são substantivos femininos, die Schuld e die Haftung. Os alemães têm uma frase que é linda. Normalmente, quem deve também responde. Aqui não. Ela não deve, mas responde por dívida alheia. A frase em alemão é Wer schuldet, haftet auch. Quem deve, responde também. Aqui é uma quebra dessa regra. Ela não deve, mas responde. Muito bem. Essa era a terceira hipótese, né? Ou a quarta já? Terceira. Dos bens que não se comunicam.
Quarta hipótese dos bens que não se comunicam. Quarta. Os bens de uso pessoal. Os bens de uso pessoal. O senhor grafou Rafton enxudo com minúsculo ou maiúsculo? Minúsculo. Eu acabei de falar que é com maiúsculo, o senhor grafou com minúsculo. Depois fala, professor Simão ensinou errado. Vai processar o senhor por dano moral, por dizer que eu ensinei errado. É a perda de uma chance de aprender. Mas não é minha, não minha. Muito bem. Eu sempre digo o seguinte, eu nunca escrevo em idioma que eu não tenho certeza. Porque é melhor não escrever do que escrever errado. Latim eu ligo para o Vilaça. Ou agora que tem o Elcio, que é meu consultor, ou o Dr. Leslie. Meus consultores de latim em média têm 100 anos. Agora tem o Elcio, que é bem mais jovem. Quem? Seu avô? O senhor precisa me dar o e-mail dele. Ele usa e-mail? Então, para eu tirar dúvidas de latim. Muito bem. Tem umas dúvidas que eu tenho, viu? Para a tradução dos provérbios. Muito bem. Os bens de uso pessoal, os instrumentos de profissão, põe tudo na mesma linha. Os bens de uso pessoal, os instrumentos de profissão e os livros. Por que a lei diz que os bens de uso pessoal não se comunicam? Porque o código enxerga uma mesquinhez que não tem tamanho em dar para o outro a metade sobre algo que para ele é inútil. Vou dar um exemplo simples. Tirar as minhas camisas, metade, para minha mulher ao final do casamento, ou eu pegar metade dos vestidos dela, seria uma mesquinhez inútil, porque eu não vou usar aqueles bens. Eu pegaria aquilo para vender, ou para doar. Mas para mim não tem nenhuma utilidade. Logo, o código evita exatamente essa mesquinhez de tomar bens que para mim não são úteis. Depois eu vou dar uma explicação sobre os três. Quanto aos bens de uso particular, estes, em regra, não são úteis ao outro cônjuge. E os instrumentos de profissão? Por que não se comunicam? Porque o código imagina que se eu tiver que, ao final do casamento, entregar metade dos meus bens de uso profissional, eu posso impedir o outro de prosseguir na profissão. Simplesmente eu posso, com o divórcio, com o fim do casamento, ocorrendo a ameação, tirar a chance do cônjuge continuar trabalhando. Ou mesmo por herança, né? Imagina que eu sou médico. Eu morro, certo? A minha mulher ficaria com a metade e os meus filhos com a outra metade. O código entende que nessa hipótese o cônjuge não tem nenhum direito. Vocês vão me dizer, mas Simão, a Berenice faz essa nota. Imaginemos que os equipamentos de uso profissional sejam caríssimos. Um médico que equipou o seu consultório com aparelhos de último tipo. Não é justo que o cônjuge tenha a outra metade, porque afinal houve um investimento grande? Isso não geraria enriquecimento sem causa? A ideia do código, esse que é o detalhe, a ideia do código é que eu vou excluir e ponto. Se ele opta por excluir e ponto, a causa é o próprio código. Não dá para usar no concurso, viu, gente? Enriquecimento sem causa, porque tem causa, que é o próprio texto de lei. O motivo legal é expresso. Então, a doutrina não acompanha a professora Berenice e continua afirmando que os bens, os instrumentos de trabalho realmente são bens particulares. É isso que vocês vão seguir para concurso. São bens particulares. Quanto aos instrumentos de profissão, a ideia é que o cônjuge não se veja impossibilitado de trabalhar com o fim do casamento. Logo, os bens não se comunicam. Maria Berenice Dias discorda e entende que se forem
de alto valor devem se comunicar. Contudo, prevalece a orientação do CC, que traz causa ao enriquecimento de um dos cônjuges. Enriquecimento de um dos cônjuges. Fechado isso? E agora vocês podem me perguntar, Simão, por que que os livros não se comunicam? Eu não tenho a menor ideia, mas eu acho que o legislador deve ser tão apaixonado pelos livros quanto eu sou. Porque eu comunicaria tudo, mas meus livros, sob hipótese nenhuma. Aliás, livro você não empresta, você não doa, você não comunica, livro é só seu. Mas o legislador não deixa comunicar os livros. Agora vem a parte mais difícil da aula. O que também não se comunica? Eu preciso explicar para vocês que aqui houve um erro. Um erro não, vai. O legislador, em 69, quando fez o código, ele estava ainda sob a influência do Estatuto da Mulher Casada, que é uma regra protetiva da mulher num tempo em que ela trabalhava, o marido administrava os bens dela, o marido tinha todo o poder no casamento, então o código tinha um medo na década de 60, que hoje isso é ridículo, que com o dinheiro do trabalho da mulher, o marido se apropriasse desse dinheiro e administrasse esse dinheiro. Ou que a mulher, com o seu dinheiro, comprasse alguma coisa e o marido dissesse, agora esses bens são meus. É um medo histórico em razão da situação da mulher de inferioridade no casamento nas décadas de 50 e 60. O que o código fez então? Presta atenção, por favor. O código diz que não se comunicam, porque eu estou voltando na história para vocês entenderem o que diz agora o código. Não se comunicam os proventos do trabalho de cada cônjuge. O salário do marido, os honorários da mulher, não se comunicam. Só que qual que é o problema prático disso para concurso? Um só. Se o senhor estiver numa prova escrita, não se comunica os proventos do trabalho, faz X porque está no código. Agora, se o senhor estiver numa prova dissertativa ou numa prova oral, e o desembargador, juiz, promotor, qualquer um, examinador, perguntar o seguinte para os senhores, o código diz que não se comunicam os proventos do trabalho. É verdade. Então, quer dizer, o que o marido ganha é só dele. Olha a armadilha que os senhores podem cair. O que a mulher ganha é só dela. Vocês vão acompanhando o raciocínio falacioso. É verdade. Então, se o marido pegar aquele dinheiro, que é salário dele, deixar numa conta poupança e comprar um carro, se o salário é bem particular, o carro é subrogado, logo o carro é só dele e não é do casal. A mulher idem, ela recebe o salário, nunca gasta, deixa numa conta. Chega um dia que junta lá 500 mil reais, compra um belo imóvel. Como o dinheiro é só dela, a casa é só dela. Vocês estão entendendo qual é a armadilha que isso pode surgir? Porque sabe qual é a armadilha que isso vai surgir em última análise? Eu vou perguntar para os senhores quais bens entram na comunhão parcial, se não os bens que eu comprei trabalhando. Vocês acabam, a interpretação literal desse dispositivo acaba com a comunhão parcial. Vocês vão concluir que tudo que eu compro com o meu trabalho é meu. Tudo que ela compra, o trabalho dela é dela. O que seria o nosso? Se herança e doação já é particular. A literalidade mata o regime. A doutrina fez um baita esforço. Eu concordo que aquela história da roupa que fica um pouco fora do tamanho que deveria ser. Eu concordo que a tese não é das mais bonitas, mas é uma tese inconteste. Não há contestação dessa tese. O que entendeu a doutrina? Atenção, não há contestação. Não há dúvida, não há jurisprudência divergente, porque senão você mata a comunhão parcial. É o que vocês vão adotar para concurso. O salário, enquanto provento, quer dizer, em tese, é meu. Na hora que o salário patrimonializa, ele passa a ser nosso. Eu explico. O direito à percepção do meu salário é meu. O direito à percepção dos meus honorários é meu. Mas quando ele materializa e vira dinheiro, ele passa a ser nosso. A hora que o salário pinga na conta, ele, ainda que seja uma conta salário, ele virou dinheiro. Dinheiro é patrimônio, entra na conta do casal. A hora que o salário virou casa, que eu gastei comprando, a hora que o salário virou carro, o salário patrimonializou, o salário é nosso. Não é mais salário, é patrimônio decorrente do salário. Ah, Simão, isso é meio fake, meio falacioso. É a única forma de salvar o dispositivo. Não há contestação na doutrina.
Agora vocês podem me perguntar o seguinte, Simão, o jeito trabalha, a empresa não paga o salário, ou não paga hora extra, ou não paga adicionais, ele processa a empresa, e recebe essas verbas quando já acabou o casamento. Mas ele deveria ter recebido durante, hein? Estão acompanhando o meu raciocínio? Ele não recebe, ele precisa demandar a empresa. Demanda a empresa. Quando entra, já acabou o casamento. Essas verbas comunicam ou não comunicam? O STJ entende que comunicam. Se tivesse sido pagas na época certa, ele estava casado, ela teria metade. Estão acompanhando? Provento enquanto tese não comunica. Mas provento que vira patrimônio, comunica. E daí vocês não vão me perguntar, que tem uma briga tremenda, eu não vou falar também, porque senão não vai dar tempo. Anota o seguinte aí. O que mais não se comunica? Não se comunicam os proventos do trabalho. Salário, honorários, remuneração, participação nos lucros, etc. A literalidade do dispositivo levaria à conclusão que todos os bens adquiridos com o salário seriam particulares por subrogação. O que acabaria com a estrutura do regime. A doutrina, em esforço hermenêutico, conclui que o direito ao provento não se comunica, mas o provento em si se comunica. Ou seja, no momento em que entra na conta bancária. Ou se transforma em bens móveis ou imóveis. Também o STJ já decidiu que verbas trabalhistas não pagas no período do casamento mas pagas em ação trabalhista após o fim deste, se comunicam. É verdade que essa decisão do STJ se deu em união estável, mas como eu estou discutindo o regime da comunhão parcial, o que vale para cá, vale para lá. Afinal, casamento união estável, nesse ponto, o regime é o da comunhão parcial. RESP 646
259. 646 259. E por fim, o que mais não se comunica? Eu vou dar a fórmula legal, é o último inciso. As pensões, meio soldo, meio hífen, soldo de soldado. O que é o soldo, meio soldo? O militar, quando se aposenta, tecnicamente a gente usa o termo reforma. É o que o Estado paga ao militar aposentado. Leia-se, é o militar reformado, mas o termo é equivalente, tá? Meio soldo é o que recebe o militar reformado. Aposentado. Então não se comunicam as pensões, o meio soldo e o montepio. Montepio. Que é o valor que o Estado paga, ao herdeiro do funcionário falecido. Herdeiro do funcionário falecido. E aqui, meus caros, funcionário falecido, para pensão, meio soldo e montepio, vale exatamente o que eu disse lá em cima. Enquanto provento, em tese, não se comunica. Patrimonializou, se comunica, sob pena de furar todo o regime. Observação. Não se comunicam até o momento da patrimonialização. Até o momento da patrimonialização. Eu não ia falar disso, mas o Luiz Felipe perguntou, e o FGTS comunica, professor? É isso que eu não queria falar. Bom, o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é tese altamente controversa. Altamente controversa. Por quê? Porque o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele surge no Brasil quando o Brasil fez uma opção histórica por acabar com a estabilidade no emprego. Vocês sabem que no Brasil, a regra é a denúncia vazia, a demissão sem justa causa. A exceção é a demissão com justa causa e as instabilidades profissionais, certo? Membros da CIPA, mulheres gestantes. A regra no Brasil é a instabilidade. Qualquer um pode ser demitido a qualquer tempo. A França, por exemplo, Portugal, tem um sistema de estabilidade, que é o caos agora. Na época de crise é o caos. As empresas estão indo para o buraco porque não podem mandar embora os empregados. Quando o Brasil aboliu a estabilidade e criou a forma de demissão sem justa causa, a compensação que o empregador recebeu foi o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ou seja, é uma indenização por uma futura demissão. Tanto que vocês sabem disso, a cada ano trabalhado eu tenho 96% do salário depositado de FGTS. Dá quase um salário a cada ano trabalhado. A dúvida é, o FGTS se comunica ou não se comunica? Bom, vamos lá. Se eu pegar o FGTS... Bom, primeiro, o FGTS não pode ser retirado, levantado, senão nas exceções legais, nas situações legais. Vocês sabem disso. Quando aposenta, todo mundo levanta o FGTS. Quando é mandado embora, todo mundo levanta. Quando eu peço demissão, não. Quando eu peço demissão, o dinheiro fica lá, no fundo de garantia. Por exemplo, há outras exceções. Quando a pessoa tem câncer, por exemplo, ela pode pedir o levantamento do fundo de garantia. E a mais famosa das situações que eu posso levantar o dinheiro é para a compra da casa própria. Vocês sabem disso, né? Os alunos tendem a dizer que o FGTS não se comunica, que é bem particular por causa do provento do trabalho, que está aí no Código Civil. Só que eu pergunto, se o FGTS não se comunica, o que acontece com a casa que eu compro com o FGTS? Se não comunica o FGTS, vocês têm que concluir que a casa comprada é bem subrogado, é bem particular. Só que na prática eu nunca vi um autor defender isso. Eu vi os autores defendendo que o FGTS não se comunica. Só que eu nunca vi alguém defendendo que a casa não se comunica. Então é o seguinte para o concurso, de duas uma. Ou vocês tomam a tese da incomunicabilidade do fundo de garantia, aliás, no passado houve também chance de comprar ações, lembram com o FGTS? Vale, Petrobras, quando o governo abriu uma chance de usar o FGTS para comprar ações. Se vocês entenderem que não se comunica o fundo, não se comunicam os bens adquiridos com o fundo. Se vocês entenderem que se comunica o fundo,
se comunicam os bens adquiridos. A dúvida do aluno é, mas professor, o fundo eu não posso ir lá levantar. Sim, tem bens que eu não posso dispor deles, mas isso não quer dizer que eles não são meus. Estamos de acordo? Se eu doar para o meu filho um bem com cláusula de inalienabilidade, meu filho não pode vender, mas o bem é dele. Ou alguém tem dúvida disso? Que ele é dono da casa? O fundo tem essa ideia. Ele está restrito no movimento, mas que ele é meu, ele é meu. Tanto que no banco a conta é do meu nome, certo? Não é em nome da empresa, certo? Eu entendo, eu escrevi um artigo longo sobre isso. Publiquei num livro que eu coordenei com a Giselda e com o Tartucci. Eu entendo que o FGTS é comunicável. Essa é a minha orientação. Bom, já respondi a sua pergunta. Vamos lá. Os que não se comunicam acabam no artigo 1659. Agora o código vai trazer bens que se comunicam. Mas vocês estão prestando atenção lá e vão falar assim, Simão, você não disse aí que tudo que não se comunicar se comunica? Precisava explicar? Sabe aquela máxima, coda a bunda, tu não nossa, que a bunda não prejudica? Para evitar alguma dúvida, o código vai dizer, isso aqui também comunica. Então, vejam, apesar da regra geral, é bom que os senhores conheçam o 1660, que traz os bens comuns. Então, abram agora o próximo dispositivo. 1660, bens comuns. Bens comuns. Karine, a poupança de um dos cônjuges se comunica? Sua pergunta é absolutamente irrespondível. Essa poupança veio de doação dos pais? Essa poupança veio do meu trabalho? Essa poupança veio de herança? Não sei a origem dessa poupança. A poupança em si é um bem como qualquer outro. Pode ser uma casa, um carro, uma poupança. A resposta é impossível. O que se comunica? Anotaram o artigo 660? Primeiro, os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso. Os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso. Eu só quero falar duas coisas para vocês sobre isso. A primeira é a seguinte. Eu compro um imóvel, antes de me casar, eu quito o imóvel, está pago, só que a escritura pública, depende de um trâmite qualquer, só é passada após o casamento. O imóvel, tecnicamente, já está quitado, só faltou o trâmite burocrático. Nessa hipótese, ainda que eu receba a escritura após o casamento, o imóvel é só meu, porque a causa de aquisição está formalizada antes do casamento. É a mesma coisa com o consórcio, tá? Eu compro um carro, quito o carro, mas só recebo o carro depois do casamento. Se eu comprei antes, quitei antes, o bem não se comunica. É bem particular. Tem mais de uma decisão do STJ nesse sentido. Então, vamos fazer uma nota aí. Se o bem... Eu vou fazer umas 3, 4 observações. Primeira, se o bem foi quitado antes do casamento, mas a escritura veio depois, a causa de aquisição é anterior. E o bem não se comunica. E o bem não se comunica. Artigo 1661. Segunda coisa importante. Simão, e se eu paguei uma parte antes de me casar e uma parte depois de me casar? Vamos pegar os exemplos extremos. Eu paguei 99 prestações solteiras, pegar um exemplo extremo, 99 solteiro e um casado. Ou paguei um solteiro e 99 casado. Evidentemente que aí a comunhão vai se dar não sobre o todo, sobre um percentual do bem. Não seria nem justo eu pagar uma solteira e 99 casada e dizer que o bem é anterior ao casamento. Ou o contrário, pagar 99 solteiro e uma casada e dizer que o bem se comunica integralmente. Então anotem a segunda observação. Se o bem for parcialmente quitado,
antes do casamento é parcialmente comunicável quanto a parte quitada durante o casamento. Comunicação parcial, tá? Comunicação parcial. É óbvio que na hora que eu quiser declarar essa comunicação parcial, se o outro cônjuge não concordar, vai ter que ter ação judicial de novo, porque tem que concordar sempre que eu vou tirar alguma coisa da comunhão. Agora, a terceira e última, que vocês não se conformam com isso, e não tem choro nem vela. Professor Simão, eu fui lá comprar casa própria, o banco falou, vamos ver composição de renda. Pôs lá 70 do marido, 30 da mulher. Ou pôs lá 80 da mulher e 20 do marido. Na hora que acaba o casamento, vai respeitar esses percentuais ou os percentuais são 50-50? Então, meus queridos, atenção que eu vou dizer agora, e com isso eu vou, infelizmente, acabar a aula de hoje. Na aula que vem eu continuo com o meu parcial. Olha aqui, olha aqui. Se eu contribuir com 0 e a minha mulher com 100, meio a meio. Se eu contribuir com 10 e minha mulher com 100, meio a meio. Se eu contribuir com 20 e minha mulher com 80, meio a meio. Se eu trabalhei um monte e minha mulher passou todas as tardes no shopping, meio a meio. Se ela trabalhou um monte e eu tinha uma amante, meio a meio. Se ela era rica, não estou falando dos bens particulares dela, e vocês vão ver comigo na aula que vem sobre frutos, fez belos investimentos, e os investimentos renderam, vocês vão ver que os frutos, não agora, os frutos se comunicam. A comunhão parcial de bens gera meio a meio. Mas Simão, ela não fez nada e vai receber a metade? Meio a meio. Simão, ele era um vagabundo, alcoólatra, mulherengo, meio a meio. Os senhores, pelo amor de Deus, não tragam para o direito de família uma expressão que vocês têm um vício linguístico. Esforço comum. Não tragam isto, nem para o casamento, nem para a união estável. Os senhores só falam em esforço comum numa situação que não é de direito de família. É do homem casado que tem uma amante. Quando a amante pleiteia bens, não há regime de bens no concubinato. Ela pleiteia à luz da prova do esforço comum. O aluno concursando que hoje disser que o casamento exige esforço comum, ele está 5.000 anos atrasado. A união estável, ele está 30. Não há que se discutir esforço comum. Puxa, a vida é tão injusta, eu trabalhei tanto, ela gastou tanto e agora é meio a meio. Foi o regime que você escolheu. Quem acha a vida injusta, se case por separação total de bens. Porque daí é meio a meio. Se o seu é tudo, o dela é nada, metade de 0, ela fica com 0. E você fica com 100% do seu próprio patrimônio. Na comunhão parcial, pelo amor de Deus, não me venham esforço comum. Esforço comum está fora do regime de bens. É para a relação obrigacional que hoje se aplica a concubina ao concubino. Terceira e derradeira informação, é aqui eu acabo a aula. Não se discute contribuição patrimonial ou esforço comum na aquisição dos bens. Já que o regime, na aquisição dos bens, já que o regime gera automaticamente meação. Mesmo para as hipóteses em que os cônjuges declaram renda
diferenciada para aquisição dos bens. Para aquisição dos bens. Agora, bem grande para acabar a aula de hoje. Bem grande. Esforço comum. Esforço comum. É locução própria de direito das obrigações para sociedades de fato. Para a sociedade de fato. Que hoje se discute, no concubinato. Artigo 1727. Mas, fecha em parênteses, mas não no casamento ou união estável. Concubinato, 1727. Mas não no casamento ou união estável. Nesse ponto, o STJ matou o debate sobre a súmula 377, que eu vou trabalhar na próxima aula. Não me venha com ideia de esforço comum. Isso aqui é para amante ou amante, não é para família. Com isso, na aula que vem, eu começo no inciso 2º do 1660. Anotem aí, que eu vou começar falando do fato eventual. Vou anotar aqui. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.